Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto, e projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre. E pessoal, o episódio de hoje está espetacular. Você que é curitibano certamente já conhece, nós vamos falar sobre criação de conteúdo, empreendedorismo, negócio. Então, Ricardão, por gentileza, faça as honras da nossa convidada. Olá, nós temos o prazer de receber aqui a empreendedora, criadora de conteúdo e uma das vozes mais atuantes da internet no nosso estado e também país, a Mariá. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, super honrada com esse convite de estar aqui com vocês também. A alegria, a honra é toda nossa, né? Tenho certeza. Mariá, você teve uma iniciativa absolutamente espetacular, né? Criando o Que Fazer Curitiba. Conte mais para nós como é que surgiu essa ideia e o que te levou a perceber que era necessário, que havia espaço para essa criação e o que foi a tua principal motivação? Então, criei o Que Fazer Curitiba lá em 2015 com uma necessidade de descobrir a cidade realmente de uma forma que eu gostaria de consumir. Comecei a namorar. E começo de namoro a gente sabe como é, né? Sempre, vamos sair um monte. E comecei a sair bastante com meu namorado, a gente tava indo sempre dos mesmos lugares. Falei, acho que tem mais lugar pra gente conhecer, né? E a gente tem o costume de falar que Curitiba é um ovo, mas é um ovo porque a gente não procura, né? A gente tá acostumado ali a ir almoçar em tal lugar e você continua indo almoçar todo sábado no mesmo lugar. No mesmo lugar. Passou uns 3 finais de semana, a gente almoçando todo sábado no mesmo lugar. Eu falei, chega! Comecei a conversar com umas amigas, pedir lista, indicação, lugares pra ir, pra conhecer. Qual foi o melhor restaurante que você já foi? Comecei a fazer uma lista no meu celular. Eu comecei a perceber que todo mundo tinha essa dificuldade, tipo, de realmente descobrir coisas diferentes. E nessa mesma época, pouco antes, eu trabalhava com a minha mãe na loja de roupa dela. Tinha uma loja de roupa. E eu sempre amei muito o Instagram. E criei uma página pra ela. E as pessoas começaram, em 2015, já ir muito comprar na loja por causa das fotos e do Instagram. Porque a loja dela era no Polo Shopping, então era distante, assim, né? Da região dos meus amigos, dos meus conhecidos. Então, eu comecei a seguir todo mundo, comecei a postar e todo mundo elogiava as minhas roupas, mas às vezes não ia até lá. Então, comecei a postar, compartilhar, daí a galera começou a ir. Então, minha mãe começou já a dar bem certo no Insta com a loja dela. Aí, fui fazer estágio na Copel e eu tinha um tempinho livre, porque eu trabalhava na área de licitação de empresas e não é sempre que tem licitação rolando pra você, né, trabalhar. Era estagiária, então tinha ali uma horinha do meu dia que eu ficava meio de boa, pesquisando lugares. E pesquisando, eu percebi que não tinha muito conteúdo atualizado. Nem nos jornais, nem nas revistas. Os sites eram muito diferentes do momento que a gente estava. Falei, eu acho que eu vou criar uma página. Cara, que legal. Não tinha pensado ainda como, enfim, falei, eu vou criar com as minhas dicas, né? E vai ser uma página anônima, porque eu não quero que ninguém saiba que sou eu, pra não me ou julgar ou me seguir porque sou eu. Então, nessa época nem existiam os stories ainda. Pensei, o que fazer, o que que a gente vai fazer? Eu falei, o que fazer Curitiba? E acho que esse é o nome. Gostei. Aí, criei o Que Fazer Curitiba, comecei a pesquisar pra ver se tinha algumas outras páginas parecidas, semelhantes no Brasil. Achei 2 que eram nada a ver com o que eu queria. Era tipo página de rádio, assim, sabe? Antiga, que só posta flyer. Falei, gente, vai ser uma caminhada difícil. Fora do Brasil também, pesquisando, não sei o que. O mais que se assemelhava, assim, era o Taste Brasil, que era de receitas. Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá, né? Comecei a fazer sem pretensão alguma, assim, só realmente informar e divulgar lugares legais que a gente conhecia. Então, ia no final de semana com a minha listinha nos lugares, tirava a foto e compartilhava. E daí começou a dar certo. No 3º mês, eu indo sempre assim, recebi um e-mail de uma empresa bem grande aqui de Curitiba, do segmento de gastronomia. A gente queria fazer uma parceria, não sei o quê. Como que tá até o Media Kit? Deu... Do que você tá falando? Que sensacional. E daí eu falei, acho que eu vou sair aqui da Copel pra tentar me dedicar a isso, né? Eu acho que se
se no 3º mês eu já recebi uma proposta, realmente tá dando certo, tô gostando de fazer isso, eu vou me dedicar. Quando eu falei que eu ia sair da Copel pra trabalhar com isso, meu Deus, você é louca? Tá pirada? Mas faz os dois. E não tinha como, assim, não só fazer os dois, mas porque eu ficava muito lá, né, presa no escritório, não tinha como eu fazer as visitas. Sim. Então eu resolvi sair. Falei, preciso manter o meu salário, né? Como vou fazer? Criei uma mini agência para cuidar de redes sociais. Então, peguei lá 2, 3 clientinhos para superar o meu salário inicial e continuei cuidando do que fazer. Então, daí que surgiu a ideia. Mas eu era anônima para ninguém me seguir por ser eu ou por, tipo... Eu queria que as pessoas seguissem pelo conteúdo mesmo. E em que momento você percebeu que não era preciso esse anonimato, que você poderia pôr o teu nome e chancelar, né, e corroborar as indicações? Como é que se deu essa passagem? Então, isso aconteceu pelos stories. Porque como o story era o que você estava vivendo no momento, e até então, acho que eu fiquei 1 ano anônima, assim. Quando eu chegava nos lugares, as pessoas ficavam tipo, meu Deus, é você? Tipo, era muito engraçado. Eles, nossa, imaginava uma pessoa mais velha, imaginava uma pessoa mais gorda, imaginava uma pessoa mais alta. Assim, a caricatura que eles criavam era muito engraçada. E com o stories, com a vinda do stories, eu comecei a colocar meu rosto mais nos stories. E daí eu fui me soltando, assim, sabe? Tipo, fui me soltando mais, conseguindo... Na loja da minha mãe, eu colocava a minha cara sem problemas. Mas eu acho que nesse primeiro momento, por realmente querer ser ouvida pelo conteúdo, eu não queria... não vou seguir porque é isso ou aquilo. Porque eu realmente gostei das dicas. Mas aí depois foi um caminho natural, né? Eu acho que... E como que você saiu do O Que Fazer Curitiba para o lançamento do tour, por exemplo? Como que você teve essa ideia de, poxa, cara, acho que se eu fizer aqui um cupom que eu consiga agregar vários lugares de Curitiba, o pessoal vai frequentar e vai ser vantajoso, inclusive economicamente, para aquele momento do restaurante que não tem tanta gente circulando? Então, na verdade, assim, eu acho que a gente vem de uma crescente de criadores de conteúdo falarem muito de você ter o seu produto. Porque realmente, a gente depende muito pro conteúdo acontecer de publicidade, né? Pra você conseguir se manter a estrutura. Hoje tem escritório, são 2 pessoas trabalhando, então a gente realmente vive de publi, mas não dá pra só viver de publi, né? Então, sempre me falavam, queria um produto. E eu com isso na cabeça, queria um produto. E tentando encontrar a fórmula certa de encontrar um produto que fizesse sentido com o que eu falava, que era o que o meu público queria, e também desbravar, né? Ajudar a... O tour, ele é incrível, ele é um ganha-ganha para todos os lados, né? A gente sempre fala, ajuda muito os consumidores a poderem consumir, a se permitirem consumir em novos lugares, consumir novas coisas, e também ajuda muito o empreendedor a mostrar o seu produto, ajuda no faturamento, na retomada da pandemia, assim, foi absurdo, a ajuda que deu, as pessoas, empreendedores me mandando mensagem, tipo, meu Deus, pelo amor de Deus, volta o tour, porque... Senão não vai dar, a conta não tá fechando. A gente precisa de movimento, de gente, precisamos mostrar, né, nossa cara. Então, assim, eu realmente acho que ele é incrível, porque todo mundo sai feliz. E era o que o público queria. Hoje a gente tem mais 2 produtos diferentes. A gente tem o Curitiba na Caixa também, que a gente criou na pandemia. Como o tour não podia acontecer, né, a gente... Tava receoso, o tour tava pronto de 2020, a gente ia lançar, entrou a pandemia. Eu falei, segura, vai melhorar em 3 meses, não melhorou. Falei, cara, esse ano já foi, o que a gente pode fazer de diferente? Tentamos pensar num delivery, mas complicado também. Então a gente criou o Curitiba na Caixa, que é uma caixa por assinatura, que você recebe em casa 5, 6 produtos de pequenos empreendedores diferentes para você degustar e experimentar com uma temática diferente todo mês. Pô, que maravilha, que ideia sensacional. E quando que foi criado o tour? Quanto tempo depois de você fazer o Que Fazer? Olha, a gente criou o tour em 2018. Então já estava 3 anos trabalhando com isso.
né, com o Que Fazer Curitiba. E daí a gente criou o tour logo depois desses 3 anos. E começamos a divulgar já na primeira semana, assim, que a gente divulgou, já foi um estouro. Já tinha fila lá no escritório, a galera gostou muito, abraçou muito a causa. E o primeiro era só no bloquinho antes, né? Sim, só o bloquinho. A gente começou com o bloco, daí no ano de 2020 também ia ser o bloco e o app. E daí a gente só lançou o app em 2021 e agora é o segundo ano do app também. Terceiro ano de tour, segundo de app. Que legal. Até você falou pra trazer o bloco, mas eu falei, não, eu vou mostrar o app. Eu acho que você podia até mostrar o app, por favor. Vamos limpar a tela, né? E até o case dela do celular é do tour que fazer Curitiba. Cara, que bonito. Se isso aí tiver à venda, acho que vai esgotar também. Né, ficou super bonito. Então, esse é o nosso app. Aqui dentro você encontra as categorias diferentes. São mais de 170 vouchers. Eu zerei meu app. São mais de 170 vouchers que te dão benefícios em dobro. Você compra um prato e ganha outro. Total de economia, se você usar todos os vouchers, é de mais de 7 mil reais. Poxa, que espetáculo. É sensacional, assim. Então, daí tem os contemporâneos. Você vai filtrando por categoria. Se você quiser, um shopping. Tem cafés e docerias, sabores do mundo. Então, tem diversas categorias aqui para você buscar o que você tá afim de comer no momento. Tem esse botãozinho aqui também, aceito agora, que são todos que estão abertos já e que o tour é válido no dia de hoje. Então, assim, é muito prático, tá na tua palma da mão, é só... E para validar o cupom, você entra no cupom, clica em utilizar desconto, preenche as infos, escaneia o QR Code que tá no estabelecimento e validou. E o tour hoje ele é vendido a qualquer momento do ano e tem um momento de lançamento? Ele tem um momento de lançamento que é sempre em abril. Abril a gente lança o tour novo do ano. E ele fica disponível durante um período de vendas até a gente encerrar as vendas. Porque a gente tem um limite, né? De utilização. Então, eu acredito que este mês a gente já encerre. Uau, aí, pessoal, preste atenção. Quem quiser, acelere, porque vai acabar. 169, mas eu vou fazer um cupom pro Atlas. Aí, o que vocês acham? Que legal. Excelente. Atlas 10. Adoramos a ideia. Viu, pessoal? Vamos encerrar com o que falta aí do tour que fazer Curitiba. Por favor. Não, a gente vai economizar divulgar. e aproveitar, né? Porque realmente é incrível mesmo. O que eu considero mais fascinante, Maria, é que vendo você falar, é uma ideia tão extraordinária e causa bem para tantas pessoas, que é incrível que ninguém tenha pensado nisso antes, né? Porque parece, mas é formidável a ideia. E quando você começou, como você diz, não havia nada nem mesmo parecido. E por isso eu te pergunto, assim, porque isso traz um retorno enorme para comunidades empreendedores, para nossa cidade. Você desde sempre foi uma entusiasta por Curitiba? Você sempre gostou da nossa cidade? Esse amor cresceu depois que você começou a fazer o tour? Como é que você se relacionava com a cidade antes? Cara, eu sempre amei muito Curitiba. Nunca me imaginei morando fora daqui, assim. Eu pensava em fazer intercâmbio e tal, mas sempre pensei em voltar. Eu realmente amo muito a nossa cidade e com o que fazer eu passei a amar mais ainda, porque você começa a descobrir mais coisas, se conectar com mais pessoas, ter mais admiração ainda por cada empreendedor, cada história, né? Assim, então, eu acho que Curitiba é uma cidade do interior ainda, comparado com grandes capitais, mas é uma cidade maravilhosa, assim, não tem o que falar, eu acho. A gente falava isso antes de começar aqui, que eu fui viajar esse mês aí para várias cidades, e seja no interior do Paraná, seja grandes metrópoles, cara, Curitiba é diferente, assim, as pessoas são diferentes, o local parece que o acolhimento da cidade, aí você tem essa parte de gastronomia, de pontos turísticos, é uma cidade formidável, assim, e a gente fica muito feliz até, a gente ficou
contente que você aceitou o convite, porque a nossa ideia é prestigiar o empreendedor curitibano, porque a gente sabe que tem muita gente boa, trabalhadora, e que a gente vai conseguir fazer a diferença no nosso ecossistema local de Curitiba, que não é só em São Paulo, não é só no Rio que as coisas estão acontecendo, né? E até você me perguntou se não existia nada parecido. Já existiu algumas coisas parecidas, mas eu te digo que no Brasil, hoje, não tem ninguém fazendo o que a gente faz aqui. Eu acho que ideia todo mundo pode ter, mas a diferença é a execução. É o cuidado, é a forma com que você faz. Então, até existem outros projetos semelhantes no Brasil, mas nenhum com essa força que a gente tem aqui, com tanta gente envolvida, sabe? E com tanto cuidado. Eu acho que, assim, é o tal do ganha-ganha, é o que a gente falou, assim, de você se preocupar com as duas pontas, sabe? Não é só, tipo, me dá o benefício aí, pronto, tipo, dando um exemplo do falecido Groupon, assim, que muita gente compara. Por que não foi pra frente, né? Por que não deu certo? Porque, cara, a experiência era horrível. E o nosso foco realmente é muito em experiência, assim, e fazer as pessoas entenderem isso e se permitirem explorarem, sabe? Então, eu acho que é muito na forma da condução do projeto. E como que foi, inclusive, quando você começou a desenhar o tour, como que foi você bater? Porque é isso que a gente tem um público empreendedor em que às vezes a pessoa tem a ideia, tem alguma certa estrutura, mas a execução é muito difícil, principalmente no Brasil, geralmente é muito difícil a execução. Como que foi, assim, quais foram os problemas que você teve? Falar com o restaurante, você já chegou com um cálculo econômico do pessoal? Porque eu imagino que tem restaurante que ficou meio cético, assim, falando, cara, eu vou te dar um outro prato. Mas eu acho que nem a gente também imaginava que seria esse estouro que foi, assim, nem nos meus melhores sonhos imaginava que o primeiro ano ia ser como ele foi. Eu acho que é muito você entender o teu público mesmo, assim, sabe? E sobre os restaurantes também, é difícil, até hoje, assim, tem diversos tipos de empresários, né? Tanto, não só no setor gastronômico, como em todas as áreas. Tem os que topam, que acham que fazer ações de incentivo valem a pena, tem os que não. Então, eu acho que é muito da cabeça do empreendedor se permitir a fazer coisas diferentes e testar. E daí ele vai ver, né, se deu boa, se não deu, enfim. E o que te surpreendeu, Maria, desde que você começou? Assim, você admirava a cidade, você conhecia, você percebeu um nicho que poderia ser explorado e fez grande sucesso. E nessa caminhada, o que te surpreendeu? O que em Curitiba você ainda não conhecia e disse, nossa, não imaginava isso? Não sei, tem tanta coisa. Acho que assim, tanto. Olhando até meu feed esses dias, eu tava, meu Deus, tinha esse lugar, tinha aquele, teve esse evento. Eu acho que é a diversidade, assim, da cidade, que ela, ao mesmo tempo que ela é pequena, a gente conhece muita coisa, mas também tem muita coisa diferente, muito evento que aconteceu e você nem sabia, né? Tipo, acaba vendo depois pelo Instagram, por algum amigo compartilhando. Então, eu acho que, assim, é um movimento da cidade mesmo que enche meus olhos a cada trimestre. Tipo, agora pensando em Copa, meu Deus, eu tô muito ansiosa, porque vai ter muitas coisas, muitos eventos. Então, assim, a gente vai vivendo os próximos eventos também. Eu acho que além da gastronomia, que é incrível, mas o que vem por aí, sabe? E esse é o ponto, né? Porque talvez não como curitibano nós pensamos isso, não, mas é um ovo, todo mundo se conhece. Sim, porque você faz as mesmas coisas sempre. Porque você vai no mesmo você não se permite. Já conhece todo domingo é mesmo todos lugar. Os garçons, né? Ô, fulano, tudo bom? Tá ali há 30 anos. Eu imagino que com o teu negócio, com a tua atividade, você percebe isso, né? Um tamanho, assim, colossal, que normalmente nós não notamos. Exatamente. Né? Porque fazemos a mesma coisa toda. Tá sempre no mesmo grupo, né? Eu falo, sai da tua bolha, cara. Sai da tua bolha. Vai num restaurante novo. Uma coisa que, até falando de conhecer e explorar, que eu tô amando, assim, é ir ao redor de Curitiba. Tem muita coisa, assim, tipo, Caminho do Vinho, coisas que você... curitibano às vezes nem liga tanto, mas, meu, é tão gostoso sair, né? Ar livre, animais, enfim, ter um dia diferente. Então, Vitimarsum, todos esses lugares aqui ao redor de Curitiba tem me encantado muito. Que legal, que bacana. E
não sei se pode dar spoiler, mas terá um tipo de evento especial para a Copa do Mundo, do Tour aí? Do Tour... Do Tour não vai ter, mas vai ter do que fazer. Aí, ó. Que legal. Do que fazer e a gente até tava falando pros meninos hoje que é o evento de lançamento da Copa, da CWB Brasil, então a gente vai fazer esse evento hoje de lançamento. Já tem 6 grandes shows confirmados junto com a Copa, então todos os dias de jogo da Copa vão ter shows nacionais. Que vai ser bacana. bem legal. Acho que legal. E, Maria, como que tá o Tour hoje, assim? Qual que é a estrutura que vocês têm? Porque às vezes o pessoal fala assim, o Tour, eu acho que é só o aplicativo ou só o cupomzinho ali, mas qual que é a estrutura de negócio que vocês têm? Como que vocês pensam essa parte de business mesmo? Cara, tem muitas frentes. Inclusive, a gente tá na expansão, desenhando o projeto de expansão do Tour para os próximos meses aí. A ideia é que no próximo ano a gente abra em algumas outras capitais. A gente já abriu o Balneário também, que tem legal. Bastante curitibano, né? Ano passado. A gente fez essa expansão. E agora é formatar ainda, desenhar ela ainda melhor pra gente conseguir ir pra outras cidades. Mas tem muita coisa por trás, né? E eu acho que é por isso também que faz a diferença. Tem designer, tem TI, tem, além da TI, tem a tecnologia, tem o aplicativo, daí tem o cara que vê os problemas do aplicativo. Que a gente acha que é só fazer o aplicativo e pronto, né? Não. Toda hora dá pau. Toda hora. Não sei o que, não tá funcionando. Daí até meu noivo tá falando, meu Deus, arruma uma coisa, desfaz outra. É difícil, assim, tecnologia. E às vezes você não sabe da onde. Esses dias deu um bug que não tava funcionando no celular TIM. Até descobrir que era só em celular TIM. Daí liga pra TIM, faz... sabe? É complicado. As jornadas do empreendedor, né? Coisas que a gente nem imagina, né? Mas enfim. A gente tem 3 social medias, tem eu e o Felipe na parte administrativa e também de criação de conteúdo. Tem 2 atendimentos, tem bastante coisa envolvida, mais pessoal de tráfego, e-mail marketing, tem bastante. Porque vocês fazem essa integração, né, entre o produto que vocês têm e o Instagram, redes sociais, e vocês também têm o Tour no Instagram, o Que Fazer Curitiba. Temos o Tour, o Que Fazer Curitiba, o CWB, que é um projeto, CWB pra você, que é um projeto igual o Tour, só que pra moda. Então, legal. A gente desenvolveu ano passado também, logo saindo da pandemia, pra incentivar as pessoas a comprarem em lugares diferentes. Isso, legal. Porque... E sempre me pediam assim, faz alguma coisa de beleza, de bem-estar, de moda. Então, a gente resolveu criar o CWB pra você. Tem o Sociedade com a Ayane, do Moda do Bem, que é um bazar que acontece 4 vezes no ano, que todo mundo conhece também, super consolidado, já tem 7 anos em Curitiba. Então, a gente se uniu pra pegar essa parte também de moda, beleza e bem-estar. É diferente do Tour, que você compra um e ganha outro. No CWB, você gasta 100 e ganha 100. Então, poxa, que coisa tem incrível. 100 reais de desconto. Pô, que legal. Poxa, sensacional. Gasta 200 e ganha 100, né? Daí tem 100 reais de desconto. Então, é super legal também. Nossa, ele custa 100 reais. Você usou um cupom, já pagou. Né? E tem mais de 120 para usar durante o ano inteiro, diversas categorias para dar presente, para comprar para você. Então, a gente sempre acaba gastando, né? Além disso, tem o Curitiba na Caixa. A gente tem o Que Fazer Decora também. E é isto. Tem o Maria Luz, que também virei uma marca pessoal. Tem bastante coisa. Eu acho que espetáculo. E eu fico pensando assim, na parte de negócio, você se preocupa com, por exemplo, surgir um concorrente do Tour? Como que vocês tratam nessa parte de business? Porque eu imagino que, como não existe, digamos, nenhum segredo industrial, mais a questão de relacionamento da sua própria marca, da autoridade do seu nome, como que vocês lidam com isso no mercado de Curitiba? Olha, eu acho que concorrentes sempre vão existir, né? Tanto, não só pro Tour, mas pro Que Fazer. Todo dia, assim, depois que eu criei o Que Fazer, todo dia surge uma página nova de Curitiba. Não só de Curitiba. Quando eu criei, eu falei pra vocês, existiam 2 páginas no Brasil que não faziam o que eu fazia. E
eu, enfim, desenvolvi meu método, né? E hoje, você entra em qualquer cidade, todas as cidades têm. Então, assim, a gente realmente já foi pioneiro já desde o início. Então, todas as cidades têm perfis. E eu acho que o nosso principal é estar ligado, olhar se a pessoa tá fazendo algo, fazer um benchmarking, né? Como qualquer empresa, eu acho, assim. É não perder tempo, né? É você tá ligado e tá na frente, eu acho que é uma das principais coisas. E eu acho que relacionamento é tudo, assim, né? Como você lida com todas essas dificuldades. E isso não dá pra copiar, né? Isso não dá pra imitar. Isso não tem. Você tem um talento incrível, que a gente acompanha no Instagram, vê, né? É extremamente carismática, talentosa, é incrível, é verdade. e isso é inimitável, né? Isso ninguém tem como imitar. Eu acho que é muito de personalidade, né? Assim, é difícil. Ninguém vai ser um advogado como você é, né? Por mais que tentem se parecer, pegar clientes, mas tem clientes que vão ser mais afinidade, vão ter mais afinidade com você, tem clientes que vão ter mais com... É o mercado. É o game, né? É isso mesmo. E nessa tua trajetória pelo empreendedorismo, qual foi a maior dificuldade pela qual você passou? O que você diria para quem está começando, não na tua atividade, mas em qualquer atividade, o que você indicaria como o principal obstáculo a ser superado, o que mais atrapalha no início? Como é que você sentiu isso? Vamos lá. Eu acho que minha principal dica, assim, é se jogue, não fique esperando tá tudo pronto, tudo perfeito, que nunca vai estar, né? Então, assim, teve a ideia, tá a fim de fazer um negócio? Se joga, começa. Porque você vai ver o quanto você vai evoluindo. Não adianta, né? Assim, é treino. A gente vai evoluindo conforme você vai trabalhando e aprendendo do mercado e tudo mais. Então, eu acho que teve uma coisa que eu não tive medo quando eu comecei. E até minha mãe falou assim, não, filha, não comece agora. Você precisa ter um site, você precisa ter isso, aquilo. Eu falei, precisa ter várias coisas pra eu só vou começar no Insta, tá tudo bem, né? Tipo assim, ninguém vai nem ver minha cara, né? Tipo, na época, por que eu tenho que esperar ter uma câmera profissional? E assim, não foi isso que fez o meu sucesso, né? Foi realmente se jogar, entender que se você quer ser empreendedor, você não vai ter até as 6:30 da tarde trabalhando, entendeu? É assim, é meia-noite, é se dedicar, é abrir mão dos seus momentos, né? Principalmente por um determinado tempo da sua vida, para você fazer teu negócio acontecer. E minha maior dificuldade, eu acho que é de todos os empresários que eu converso, é gestão de pessoas, né? Você não cresce sozinho e pessoas são muito diferentes, com desejos diferentes, com ambições diferentes. Difíceis de lidar. Com motivações diferentes. Difíceis de lidar. Então, eu acho assim, o que é mais difícil... Porque o que tem que fazer, você sabe. Mas você precisa de pessoas pra fazer. E todo mundo é diferente. Né? Sim. Então, eu acho que esse é o maior desafio do empreendedor hoje. Essa gestão de pessoas é realmente complicada, né? E isso acontece em todas as áreas. Na minha acontece, na sua. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também teria uma série de exemplos para indicar. Comigo também. Comigo isso é muito complicado, né? Isso não funciona. Mas e você sente que os próximos passos do o que fazer, se você puder falar, o que você pretende fazer para torná-lo ainda melhor? O que na tua opinião vem por aí? Ai, tem tanta coisa que eu quero fazer pra essa cidade que assim... Dá vontade de dar um abraço, todo mundo venham! Tem muita coisa, mas eu acho que o principal é a gente desenvolver ainda mais o tour pra chegarem mais pessoas e conseguir atender mais restaurantes também. Porque hoje a gente tem um certo limite, né? Então, conseguir ajudar mais pessoas, eu acho que o que fazer cada vez mais ser uma plataforma de descoberta de Curitiba com mais nichos.
Eu acho que no geral, assim, é realmente ajudar todas as pontas, sabe? Continuar sempre ajudando todas as pontas, tanto no nicho de gastronomia, de moda, de beleza. A gente tentar ser realmente uma grande união de todas as pessoas, sabe? Uma ponte, assim. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo geral do Que Fazer Curitiba. E você falou que teve essa vontade de empreender. Você reporta, talvez, você disse que fez administração na FAI, né? Foi algo mais pessoal? Foi algo que você foi aprendendo na faculdade? Porque o que a gente viu aqui é que a maioria das pessoas que se lançaram num projeto diferente já tem histórias prévias, assim, já desde criança ou desde adolescência, só que a gente vê que não há idade para você querer empreender, né? Teve gente que começou cedo, teve gente que começou tarde. E da onde que saiu a faísca ali de você querer ter o seu próprio negócio, não querer seguir o caminho do brasileiro normal, assim? Eu, comecei a trabalhar com 15 anos. Eu, inquieta, resolvi trabalhava numa escolinha de educação infantil, ajudava a diretora a organizar as coisas e tal. Então, acho que desde pequena eu sempre fui muito agilizada, assim. E eu acho que isso me fez também sempre ser agilizada. Porém, eu acho que tá muito no teu... como a gente falou que pessoas são diferentes, eu acho que tá muito no teu DNA, assim. Meus pais, os dois... Minha mãe tinha uma loja, meu pai era representante da Nestlé. Então, eu cresci no meio de vendas, né? Por mais que os dois fossem de áreas diferentes, eles sempre falando de negócios, enfim, minha mãe da loja, meu pai de como fez pra vender não sei quantos quilos de chocolate pra indústria, enfim. Então, eu acho que eu sempre cresci nesse business e eu sempre gostei muito de vender. Então, eu acho que eu já vim com esse DNA mais disposto pra empreender e ser resiliente. E, tipo, pra mim, trabalhar até as 11 é tranquilo. Minha mãe trabalhava sempre até as 10 da noite no shopping. Eu trabalhei... Então, assim, eu acho que disso a gente não tem medo, sabe? Mas pra muitas pessoas, isso... Percebo ao meu redor que é muito difícil. A pessoa que tá acostumada a trabalhar até as 6... Gente, tipo, pra ela, meu Deus, ela trabalhou até as 8... Né? Tipo assim, então até fui num evento agora em São Paulo e a Camila Coutinho, que é uma das maiores influenciadoras do Brasil, tava falando: não é pra todo mundo. Ter produto não é pra todo mundo. Além de ser influenciador, você ser um empreendedor não é pra todo mundo. Não adianta. Como tem perfis de empreendedores, tem perfis de pessoas, tem desejos diferentes, tem gente que não quer. Né? Então eu acho que é muito isso. Porque quando você analisa a tua trajetória, eu tenho certeza que você se depara com pessoas com pequenez de espírito, com mesquinhas, dizendo, não, mas isso é muito fácil. Né? O que ela faz é muito fácil, porque veja que, quer dizer, quando não se percebe... Falam assim pra mim, você só trabalha com isso? Que coisa impressionante. Foi por isso, inclusive, que eu quis explorar a estrutura do tour, porque quando eu fui visitar o tour, eu falei, cara, mas isso aqui é gigantesco, é impressionante isso aqui. Então, eu sabia que com certeza tinha um negócio, tinha um racional, mas o que vocês fazem é realmente muito bacana, porque você coloca uma estrutura para funcionar em favor de Curitiba, é um negócio que se conecta com a cidade, e por isso que eu falei, pô, a gente precisa conversar com a Maria para entender um pouco mais do que tá acontecendo ali. No último ano movimentamos com o tour 15 milhões de reais. Sim, olha que maravilha. É impressionante, cara. Temos uma equipe de 12 pessoas mais 5 freelas. Então, ao total, são 17 pessoas trabalhando em todos os projetos, né, para fazer tudo acontecer. Mas são números, assim, que, cara, quando a gente pega pra fazer o apanhado, assim, de todos os resultados, a gente mesmo fica tipo, meu Deus. Que massa. Que tá dando certo. Sensacional. E o curioso é isso, né? Porque quem muitas vezes avalia e faz dessa forma irresponsável, dizendo, mas isso aqui é fácil, você só faz isso, não percebe primeiro a grande sacada que você teve, né? De perceber tudo isso. Não
ignora por completo o trabalho que você tem com gestão e uma dedicação, como você falou, incrível, né? Que certamente alguém com perfil de trabalhar das 2 às 6, bater o cartão e ir embora, não daria certo na atividade. E isso é assim com vários criadores de conteúdo que já passaram por aqui. E todos trouxeram mesmo o testemunho que você diz assim, cara, não é nada fácil, é extremamente puxado, exige uma dedicação enorme, talento, resiliência e planejamento, coisa que as pessoas, algumas não conseguem enxergar, né? Talvez, não sei se você percebe, havia muito antes, e certamente mais quando você começou, e não agora, mas alguma resistência ou algum preconceito com quem cria conteúdo na internet, né? Que fica bem cristalizado nessa frase que você falou. Ah, mas você só trabalha com isso? Né? Como se fosse assim, tá, mas espera aí, né? O que tem? Né? Qual é o problema de trabalhar com isso e gerar esse resultado fabuloso que você gera? É que eu acho que agora as pessoas já entenderam esse novo mercado, assim, essa nova mudança digital que aconteceu, né? Eu acho que quando eu comecei em 2015, ou as pessoas... foi muito difícil eu ir atrás de alguém. Ou era indicação de tipo, eu fiz e deu boa, ou eu ia nos lugares, compartilhava deles, meu Deus, aumentou esse movimento, o que aconteceu? Nossa, uma menina veio aqui, postou no Instagram e daí tá bombando, assim, nossa, vou chamar ela pra vir conversar, pra ver. Então, assim, eu acho que no meu caso foi muito testemunho, sabe? Então, eu não tive muito esse preconceito inicial das pessoas, de clientes, porque foi o testemunho, mas de pessoas ao meu redor, tipo, nossa, você tá louca, você vai viver da internet, você vai morrer de fome. Ou quando eu falei que ia sair da Copel, uma pessoa falou, você vai morrer de fome. Eu falei, tá, eu não vou morrer de fome, porque eu estou morando com os meus pais. De fome eu não morro. De fome eu não vou morrer, e roupa minha mãe tem loja. Então, eu acho que no começo, mas todo mundo ficava tipo, tá, mas como é que funciona? Até hoje, assim, mas você ganha dinheiro como? Sabe? Então, eu acho que ainda tem muito campo para as pessoas entenderem melhor esse novo mercado, mas agora tá mais divulgado, assim, que tem como sim a gente ganhar dinheiro na internet. A gente trabalha muito, tem muita coisa por trás, né? Então, às vezes, mas é só postar uma foto. Eu acho engraçado porque as histórias, elas conversam. A gente entrevistou a Paula Carrijo, que é daqui de Curitiba também, e a Luana Carolina, né? Que produtora de conteúdo. E as histórias são muito semelhantes, né? Elas, quando foram se lançar também, as pessoas ao redor desencorajaram isso. Tipo, cara, não faça isso, não tome esse risco, porque eu acho que não vai dar certo. E isso também conversa um pouco com a nossa história, que quando a gente queria lançar o podcast, as pessoas acharam, cara, já tem um monte de podcast, não vai dar certo, eles não vão conseguir trazer ninguém. E que no final das contas você precisa de um pouco de coragem e acreditar no seu sonho. A fórmula é essa. Eu sempre brinco que às vezes a gente tem que trocar a roda com o carro andando, porque as coisas elas vão acontecendo, você não tem uma previsibilidade que seja maior do que às vezes 1 mês ou 2 do teu projeto, ou daquilo que você vai fazer, e você nunca sabe o outcome daquilo que você está idealizando, porque várias coisas vão aparecendo, e a Paula também falou, pô, cara, quando eu fui, ela saiu do Ministério Público, então assim... até ia falar, a gente teve um almoço juntas, ela tava querendo sair do Ministério, teve um almoço antes dela sair do Ministério, ela falou, tá, mas como que... Eu tenho um pouco de receio de sair, eu falei, cara, se joga, vai! Olha que legal. Né, tipo, porque não adianta, assim, enquanto você não decide tomar aquilo como sua única fonte de atenção, né, é difícil você dividir, né? E ela falou que o pessoal falou, mas você só posta foto, meu amigo, sabe quantos takes que eu fiz pra sair essa foto? Quantas fotos a gente faz pra postar uma, desgraçado? Eu imagino que... E é engraçado porque realmente o sucesso ele vem e não é por acaso, né? As pessoas elas precisam assumir os riscos e você muitas vezes não sabe o que está acontecendo, só que você precisa se dedicar integralmente para aquilo que você acredita e torcer também de certa forma para que dê certo. E o business vai mudando também. Até tava falando com a minha psicóloga essa semana, meu Deus, não acaba nunca. E ela falou, Maria, só vai acabar quando acabar a empresa. E realmente, assim, tipo,
ano passado a gente sentou, fez uma estrutura, isso daqui, porque como é algo muito diferente de tudo que já existe, a estrutura do que fazer, ela vai mudando muito. Então, antes precisava de 3 social media, agora precisa de 3 social media e um designer, daí tira tudo, sabe? Tipo, então a gente vai mudando a organização sempre, né? De cargo, função, enfim. E tem que estar fazendo isso pra você estar crescendo, né? Você tem que estar olhando pra tudo isso, que é uma coisa que as pessoas nem sabem, né? Imaginam que não passa por esse problema, quando na verdade é uma das questões principais do negócio. E você saber quem você colocar, em qual função, o que faz sentido para aquele cargo, o que não faz, qual perfil que vai cuidar. Nossa, assim, é uma conta complexa ali. E nesse sentido, Maria, essa parte de gestão de pessoas é algo que eu tenho estudado recentemente, porque hoje eu tenho uma equipe mais ou menos de 20 pessoas também. E eu fui vendo que tem essa diferença de característica que às vezes para nós o projeto e a missão ela é muito clara. Então você fala, cara, você tem que fazer isso para chegar lá, o resultado tem que ser esse. Mas a gente vê que as peças, na hora de se encaixar, não é bem do jeito que a gente pensa, em que as pessoas elas não estão com a mesma disposição, elas não têm a mesma vontade. Como que você foi lidando com esse quesito cultural, principalmente por estar na nova economia, por ser algo mais dinâmico, não é uma empresa que nem uma indústria, onde você tem exatamente o que está acontecendo, você está mexendo com muita gente da nova geração, o que eu vejo que não pensam tanto como a gente, é algo um pouco, às vezes, assim, tanto pro bem, mas também muito pro mal. E como que você conseguiu fazer essa criação da cultura do que fazer Curitiba e fazer a gestão desses ativos pessoais? Cara, eu acho que é muito difícil a gente conseguir, como eu falei, assim, a gente tá sempre em constante evolução, crescimento, mudança, estudando sempre. Então, tem uma consultora que tá me acompanhando já faz uns quase 3 anos, assim, porque realmente a cada 6 meses a gente tem que refazer alguma coisa. Então, a cultura, ela sempre foi muito, cara, vocês são livres, aqui é muito de boa, tranquilo, legal, mas tem que entregar, né? Então, a gente é muito livre, mas, peraí, tem que ter resultado. Você tá tendo resultado? Cara, beleza. Até questão de feriado, enfim, todas essas coisas. Se tiver tudo pronto, todo mundo tem feriado, né? Então, eu acho que a gente é muito livre no sentido de falar, tipo, cara, vamos fazer todo mundo acontecer junto. Mas é difícil, assim, né? Continuar a motivação sempre. Pessoas têm características diferentes, então entra gente nova também, até entrar na cultura, né? É difícil. E você acha que esse papo de conflito geracional faz sentido? Faz muito sentido. É mesmo. Gente porque pra mim faz, mas sabe que às vezes eu penso assim, cara, será que eu tô virando o tiozão que reclama da nova geração? Você virou o tiozão. Eu virei o tiozão. Cara, porque... eu também virei a tiozão. Porque eu tenho encontrado dificuldades, sabe? Tem sido difícil. Eu acho que agora, assim, até tava numa discussão com... Ai, não, pera, não vou entrar nesse. Segredos, pessoal. Depois a gente continua. Em off nós falamos. Mas é difícil, assim, porque realmente eu tenho desde pessoas mais velhas trabalhando com a gente, médias, assim, né? E os jovens que são os estagiários. A diferença, assim, de disposição, de comprometimento, é muito diferente. Assim, ao mesmo ponto que os novos trazem muitas ideias diferentes, mas também não querem fugir, assim, acho que um pouco, né? Eu tava lendo um artigo essa semana sobre o Quiet Quitters, né? Em que são aquelas pessoas que estão no trabalho para fazer o mínimo sem nenhum compromisso em avançar ou fazer mais do que a galera tá acomodada ali. Velocidade de cruzeiro. Pronto. E eu vejo isso lá na equipe, por exemplo, o nosso horário de início de trabalho é 9 horas da manhã. Tem gente que chega às 9h30, 9h40, tem gente que já chega às 10 e fala, pô, cara, eu perdi o horário e tal. Aí você fala, tá, e aí? Tudo bem.
Aí você fala, cara, mas como assim? Se eu perdesse o horário, cara, um trabalho chegasse 15 minutos, eu ficava, meu Deus, cara, eu me atrasei, que absurdo, eu já deveria fazer um monte de coisa e tal. Desculpa, né? cara, pelo amor de Deus. E o pessoal, cara, da próxima lá a gente vê isso assim, acontece 2, 3 vezes. Por semana. Aí você fala, cara, como assim? Você fez aquilo que tem que entregar. Putz, não deu pra terminar hoje, mas eu faço amanhã. Você fala, que não existe, né? O amanhã não existe, o compromisso era hoje, a entrega é hoje. E além... Eu acho que isso no direito ainda tá muito claro. Porque você tem o prazo. Agora, tipo, daí, se você vai cobrar... Tá, mas você não chegou atrasado, então faz isso. Faz hoje, eu preciso hoje. Agora... Nossa, mas é um que drama. Absurdo. Vou ter que ficar fazendo hora extra. Algo assim. E tipo, nem é hora extra, né? Porque é só a reposição do tempo que exato. atrasa. É algo assim, cara, dá 5 para as 6, às vezes o pessoal já tá com as malinhas meio prontas, assim. Meu Deus, gente. Isso me causa um verdadeiro horror. E além de tudo, várias vezes já me aconteceu da pessoa especular quanto eu ganho e querer ganhar igual, tendo uma entrega 100 vezes menor. Diz assim, cara, mas como assim? Né? Essa postura, o que mais me irrita, Maria, é essa postura de credor do mundo, sabe? Assim, não, o mundo deve pra mim, eu tenho que ganhar igual a você. Não tem, cara. Porque você produz uma coisa, eu produzo outra, nós estamos em etapas diferentes da vida, eu estou há 20 anos nessa batida, e demora tempo pra você chegar, pra você galgar posições. Sim, é o ativo que a gente tem. É o ativo, tempo, né? E isso claro, é uma generalização, obviamente. Claro. Há pessoas extraordinárias da novíssima geração, mas eu percebo e tem que realmente, já peguei de tudo, assim. De tudo. Eu acho que de todas as gerações, assim, a gente já pegou de tudo. Né? Independente, já peguei gente mais velha que, meu Deus, já peguei gente extraordinária. Eu acho que... Assim, então, é difícil a gente falar muito sobre geração, mas que a gente vê hoje, eu fazendo processo seletivo, eu percebi muito que, tipo, dos 10 que eu coloquei pra segunda fase, ninguém queria trabalhar presencialmente. Isso é tudo home office. E é tudo good vibes, assim, né? Tipo assim, isso me indigna. Porque tá, beleza, você quer crescer, você quer melhorar de vida, você quer ir atrás, você quer... Mas você não quer trabalhar físico. Então tá. Né? Mas... Tipo, como que você vai ter troca? Como que você vai crescer? É mais difícil. Claro que não é impossível, mas é mais difícil. Tudo demora mais, né? Eu tenho uma tia que é lojista aqui em Curitiba e ela diz que a maior dificuldade para ela encontrar funcionários é porque ninguém quer trabalhar sábado. A pessoa até vai dizer, não, mas tem que trabalhar sábado. Não, então eu não quero. Porque eu vim aqui, que não é uma loja de shopping, justamente porque não queria trabalhar fim de semana. Então, quer dizer, de que planeta veio esse pessoal? Né? O que... eu não sei de onde veio isso. Eu juro que eu morro de vontade, às vezes, de chegar pra moça que trabalha na portaria do nosso prédio e falar, venha, querida, porque eles não estão dando valor ao que eles têm. A moça trabalha todo dia, né? Tipo, final de semana, sábado, domingo. E tá tudo bem. Eu vi o meu pai, cara, trabalhar... Eu trabalho sábado, domingo. Eu também. O Ricardo trabalha de madrugada. Às vezes o Ricardo manda mensagem assim, 3h40 da manhã, assim. Cara, eu tava vendo um negócio. Eu falei, bicho, você tem que estar dormindo essa hora, Ricardo. Não. Boa, Ricardo. É isso aí. Não, o Ricardo é surreal, cara. Eu falo, como que pode? E eu vejo isso. O meu pai, cara, ele trabalhava assim, de segunda a segunda, nunca deu um atestado, nunca faltou no trabalho, e algo que assim tá se empenhando porque tem que fazer, cara. Porque é aquilo que a gente fala da resenha que a gente já fez do Jordan Peterson, que é, cara, antes de querer mudar o mundo, arrume a sua própria cama, sabe? Você tem que fazer o básico pra daí você querer sair cobrando o mundo. E o que a gente vê é um pouco isso. Falo, cara, se você tem 20 anos de idade, 22 anos de idade, e você não tem a disposição de trabalhar pra construir o teu próprio futuro, o que você vai fazer, cara? O que no fundo você tem pra oferecer se você não tem vontade? Né? Se você não quer. Eu escutei uma frase que me marcou muito sempre. Que é a seguinte: se você fizer a mesma coisa que todo mundo faz, o teu resultado vai ser igual de todo mundo. Exatamente. Né, vamos falar da escola. Se você estudar lá 3 horas para fazer uma prova, o seu resultado vai ser 7. Se você estudar 10 horas para fazer uma prova, seu resultado vai ser 10. Vamos
Não tem... Não tem milagre nisso. Então é isso, tipo, você quer trabalhar 8 horas por dia? Beleza, teu resultado vai ser esse. Você quer trabalhar 12 horas por dia? Cara, 4 horas por dia. Numa semana já dá 2 dias a mais, entendeu? Tipo, você tá produzindo mais 2 dias. Então, assim, eu acho que é uma conta que às vezes as pessoas não pensam o quanto pode fazer diferença no futuro, mas realmente faz, né? E que a vida, eu aprendi isso também. Eu sempre fui um cara que, me envolvia bastante com coisas, às vezes queria resultados mais rápidos, mas eu aprendi que a vida é um jogo do longo prazo, cara. E que até o efeito bola de neve do Warren Buffett, né, nos investimentos, que se você for fazendo todos os dias, de forma constante, no longo prazo, vai chegar uma hora que o juros exponencial, ele vai te descolar da média de forma absurda, assim. E eu tenho isso também na minha vida. Então, cara, toda leitura que eu fizer, tudo que eu me dedicar hoje, no curso de 10, 15 anos, vai me descolar da média de forma que o sucesso financeiro na sua carreira, ele vai aparecer. Só que você tem que fazer hoje, não adianta você aparecer com 35, 40 anos e falar, mas como será que eu cheguei aqui? Poxa, cara, se você com 20 não estava à disposição para trabalhar mais do que 8 horas por dia, é óbvio que todo mundo 40, que trabalhou mais... às vezes... Exato. Mas é uma realidade tão presente e muitas pessoas não têm sensibilidade. Talvez... porque não perceberam essa profunda transformação do mercado de trabalho. Sim. Tem que haver entrega, mas é indissociável. Existe dedicação, existe entrega e existe resultado. E eu acho que isso as pessoas não conseguem entender. Não, e eu percebo assim, até que era o que eu ia falar antes. Que, cara, você pode ter o burnout? Pois é, eu não posso. Eu também não. Complicado, né? Assim, porque eu acho que é o quanto da resiliência você aguenta. Claro que eu acho... Já tive crises de ansiedade, já tive crises complicadas por ter muita coisa, mas eu acho que é como você lida com tudo também, assim, né? Tipo, reduz... Óbvio que aqui a gente sempre fala sobre isso, a gente tenta levar as coisas sempre no limite, né? Que a gente não tá defendendo que, cara, você tem não que... Existe. Não existe. Não é isso, não existe. Deus, mas é que eu acho que é exacerbado, assim. Tipo, que nem ficou influenciador, a palavra. Eu acho que agora tá todo mundo, tipo... A pessoa nem tá com burnout, tá falando que tá com burnout. Tipo, só tá realmente estressada, cansada, teve uma crise de ansiedade. Claro que a doença existe. Sim, né? e que mais do que isso, o que você vai percebendo é que é o seguinte, a gente sempre usa o conceito de antifragilidade do Taleb, em que a vida, ela é isso. Se você quer se destacar, se você quer ter sucesso, os problemas serão maiores, as responsabilidades serão maiores, as barreiras que você vai ter que enfrentar serão maiores, e também a quantidade de coisas que você vai ter que aguentar e as soluções mais criativas também terão que ser maiores e melhores, porque a vida ela não vai ser fácil, em nenhum momento ela vai se apresentar para você, você vai ganhar 10, 15 milhões movimentando por ano e você não vai ter problema, não, cara, você vai ter problema. Para você conseguir fazer o cupom, você precisa falar com o restaurante, você precisa ter um aplicativo, esse aplicativo ele vai dar problema, você não vai saber como resolver, o Estado vai estar te fudendo em algum momento, então assim, você precisa se apresentar a vida de forma antifrágil. Tudo muito. Exato. Né? Tipo, ontem, até falando em crise, ontem acordei, vi minha agenda, né? Semana inteira, um atrás do outro, assim. Cara, teve uma hora que eu queria sentar e chorar. Eu não aguento mais. Mas é isso, é tipo, cara, respira e vamos. É bem isso. Que não tem muito o que fazer. Respira e vamos. A gente tá montando um projeto novo CWB, tem que falar com mais 120 lojas, tem que mandar isso, tem que mandar aquilo. E cliente, e gravar, e é tudo junto, né? Não adianta. Não vai ser suave nunca, né? Não tem como ser. Se você quer isso pra você, agora tá tudo bem também se você quer ter uma vida mais tranquila. Isso, tudo bem. Eu acho que depende muito da sua ambição, do que você quer pra sua vida. Se você quer qualidade de vida ou se você quer também ter uma qualidade de vida um pouco mais louca, que nem Mas... acho que só o que não dá é você querer o resultado do outro e menosprezar o resultado do outro com o trabalho que você não faz. Isso é o que não dá, isso é o que mais acontece. Né? Eu acho. Como você tem esse, não sei se eu posso dizer nichos,
do Que Fazer e do CWB, você percebe que é muito diferente lidar, por exemplo, com a loja de moda, com o setor de gastronomia, ou no fundo a dor de um empreendedor é a mesma em outros setores? Ou você tem assim, uma especificidade, uma coisa assim, cara, em moda é diferente, moda tem que ser assim, o voucher tem que ser dessa maneira, senão não vai funcionar? Eu acho que eles são bem diferentes e ao mesmo tempo iguais. Eu acho que a dor do empreendedor é a mesma, que é levar pessoas diferentes para conhecer o serviço dele, né? Seja a loja ou o restaurante. Então, acho que o principal de todos é isso. Mas o comportamento do público com esses produtos é bem diferente. Bem diferente. E uma coisa que eu ia perguntar, a gente estava falando sobre criadores de conteúdo, a gente até falou com a Luana sobre isso. Qual que é a sua visão da internet nessa nova economia? Porque eu consigo ver que o Tour, querendo ou não, ele se fundamentou um pouco no Instagram, principalmente, eu acho que sim. E como que você vê isso daqui pra frente? Porque a gente vê aí uma exacerbação, né, de várias pessoas se denominando influenciadores, criadores de conteúdo, tá aparecendo em todo lugar. E depois da pandemia eu sinto também que o pessoal tá ficando um pouco de saco cheio, assim, da internet. Como que você acha que o criador de conteúdo vai ter que se reinventar de forma absurda? Ou você acha que esse nicho, ele tem muita espuma, como a gente diz, e que a pessoa que ela se dedica àquilo, ela já tá fundamentada? Qual que é a sua visão sobre a internet e isso? Eu acho que assim, desde quando eu comecei, que nem eu tava falando pra vocês, todo dia surge um novo, né, falando em Instagram de /Curitiba. E com o passar do tempo, isso vai se acabando, sabe? Porque é difícil, é chato você ter que postar todo dia. Quando vira uma obrigação, não é mais legal, não é mais prazeroso. Entendeu? Tipo, eu amava postar no meu Insta pessoal. Hoje eu posto 2, 3 vezes por semana. Antes eu postava todo dia. Quando não era uma obrigação. Então, como eu já tenho a obrigação dos outros perfis que a gente tem que postar todo dia, eu já nem lembro mais do meu pessoal. Então, eu acho que assim, no começo todo mundo se empolga, acha que é fácil. Quando vê que não é fácil, vai desistindo, desestimulando. Então, eu acho que, não sei se era isso que você estava falando de espuma, essa espuma vai saindo, assim. E só quem realmente acho que tá focado em se dedicar realmente a isso acontecer, que vai rolando. Tanto que hoje eu vejo assim que muitos influenciadores que estão gigantes hoje não eram gigantes há 3, 4 anos atrás. Então assim, eu acho que você tá em constante evolução, né? Tipo, não vai fazer o podcast porque já existem muitos podcasts. Cara, e se o meu for daqui a 3 anos o melhor do Brasil? Né? Tipo, que nem os sócios, né? Começaram, daí foram comprados pelo Primo Rico, cara, explodiram. Então, assim, eu acho que é você se dedicar e fazer acontecer. Eu percebo também que as pessoas estão deixando de seguir muita coisa fake. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ser humano e autêntico, mostrar a nossa vida realmente. Porque é isso que as pessoas querem ver. E cuidar, né? Em não se envolver em polêmicas. Tipo, essas que tiveram agora. Não sei se vocês viram, da VTube. Não vi. Ela fez uma propaganda da Prudente de camisinha. Preservativo. E ela tá grávida. Então, assim, tem que cuidar, né? Assim, com tudo. Ter verdade, assim. Tudo bem, né? Acontece. Eu acho que é difícil julgar, né? Mas assim, falando do caso, foi no mínimo engraçado. Então... Infortúnio pra mais. Mas ela tem uma boa saída dizendo, justamente porque não usei. Exato. Tem um remarco. Ficou na gaveta. Use. Ai. Mas é isso, assim, eu acho que é muito você cuidar da tua imagem também e se associar com pessoas que você realmente acredita e faz sentido, do que só pelo valor do publi ali. Então, hoje a gente vê que
Hoje, sempre eu neguei parcerias que eu não acho que fazem sentido, sabe? Então, eu acho que é isso que faz você permanecer no jogo. E você percebe um campo minado por conta dessa cultura de cancelamento? Eu ia perguntar isso agora. Porque eu acho que essa é a maior dificuldade, ou talvez uma das maiores, assim, no que diz respeito à finalidade mesmo do teu produto, né? Poxa, eventualmente você pode fazer uma piada e ser mal interpretado, você pode sofrer uma consequência absolutamente desproporcional e inusitada. Você não esperava, você não fez por mal. Você sente isso ou talvez, considerando os propósitos do que fazer, isso não te pega muito? Isso não me pega muito, porque no começo eu já aprendi. Lá no começo. Então, assim, eu acho que... Eu nunca fui muito polêmica na minha vida inteira, assim, eu sou bem contida. Mas, um dia eu vou dar um exemplo. Você nem pensa, né? Tipo, o que pode acontecer. Eu ganhei um cachorro do meu namorado. Foi a melhor coisa da minha vida, o cachorro. Eu amo o Potter, chego em casa, quem me recebe com alegria. Tô morta, destruída, chegando meia-noite em casa, só pra tomar banho e dormir, pra acordar às 6 no outro dia, é ele que me dá um up, né? Então, eu peguei e fui buscar meu cachorro no pet shop e falei, gente, tá chegando o Natal. E a melhor coisa, o melhor presente que eu já ganhei foi realmente um cachorro. Então, eu nem falei, comprem um cachorro. Eu falei que o melhor presente que eu ganhei era um cachorro. Então, fica a dica aí de presente de Natal. Eu juro pra vocês, gente. O pet shop era na esquina, 3 quadras do meu escritório. Eu cheguei no escritório. A sorte que deu pra pagar, né? Depois. Mas já tinha, assim, ó, umas 15 mensagens da galera me destruindo. Porque as pessoas... Como que eu ia incentivar darem cachorro? Porque as pessoas abandonam cachorro. Tipo, foi realmente, tipo... Cara, algo que, era a minha opinião. Eu não falei comprem cachorro. Eu falei... Deem um cachorro. E ainda que tivesse falado, meu Deus do céu. Sabe, tipo assim, então tem algumas coisas que, tipo... Nesses sentidos, tipo, eu tento não nem falar mais nada. Porque, cara, foi de boa intenção, mas... Mas a tua opinião, assim, como criadora de conteúdo, e daí, por óbvio que cada um pode ter o seu approach, mas você acha que, daí talvez por causa do teu negócio, mas apagar é o melhor? Ou no caso é uma posição pessoal, eu não quero me envolver em polêmica, porque nós aqui, talvez, temos uma postura, assim, que é meio que anti-cancelamento, cara. Por exemplo, se a gente olhou, assim, e eu realmente acredito nisso... Eu tô com medo daquela lá. Acho que a gente vai ter que cortar. Então, a nossa é... Cara, a gente falou isso, tem um fundamento do que eu tô falando, óbvio... Mas se foi mal interpretado, daí se for mal interpretado, a culpa não é nossa. E se a gente tiver errado, eu falar... Bom, eu vi os teus argumentos, realmente faz sentido, errei, vou considerar, mas é isso, cara, porque a vida é isso. As pessoas que colocam essa questão do cancelamento, porque, óbvio, às vezes alguém tem uma voz e ela também tem um pouco mais de responsabilidade. Mas, cara, se você tá em casa, se você tá num bar, se você tá com seus amigos, você está falando coisas que, se a cultura woke visse, você certamente seria cancelado, cara. Então, daqui a pouco vai chegar um momento que você não consegue falar absolutamente nada. Nada, é difícil, bem difícil, eu acho, assim, porque você realmente tem que pensar em absolutamente tudo que você vai falar, porque pode ser que dê um problema, sabe? Então, e às vezes você acaba soltando alguma coisa e daí vem as pessoas te corrigir, né? Mas você acha que o criador de conteúdo ele deveria resistir isso ativamente, ou... E eu acho que tá ligado ao quanto você tá disposto a brigar, a aguentar. Vai ser cancelado agora. Aguentar. Não, não, é verdade. Eu não tô disposta a aguentar. Tipo... Não faz sentido... Segurar isso, entendeu? Tipo, não, eu falei realmente... Porque, assim, é uma manada de um jeito absurdo, entendeu? Tipo, eu não tenho psicológico pra aguentar a gente me xingando todo dia. Eu fico mal. Então, eu acho que, assim... Existem perfis que nem ligam. Tipo, eu tava vendo uma menina no TikTok esses dias. Ela posta umas coisas.
que ela compra coisa de marca e tal, é umas coisas meio diferentes, diríamos assim. Cara, os comentários é só falando mal. Falei, cara, eu ia chorar. Tipo assim, eu gosto de fazer o bem, multiplicar, enfim. Pra mim, se eu lesse aquilo todo dia, eu não ia querer ser uma influenciadora, sabe? Tipo, então eu acho que é muito do teu perfil, do quanto você aguenta lidar com aquilo. E eu acho que correlato a isso, que essa questão do cancelamento, nós acabamos tangenciando, já passando por isso, mas eu queria explorar um pouco mais. Quer dizer, esse é um problema, mas também eu vejo um problema que nós podemos falar assim do excesso de pessoas querendo se passar por criadores de conteúdo, e no fundo não são. Eu vou invocar a minha área, e tenho certeza que na sua você vê também. Muitas vezes a pessoa se vende no Instagram e em outros canais como um advogado extremamente bem-sucedido, e você sabe que não é. Quando você não identifica, depois de 30 segundos, que aquilo é errado, que aquilo não faz o menor sentido. E talvez isso que as pessoas tenham começado a aprender a separar, porque claro que haverá, né, pessoas com uma proposta superficial que ainda se conservam nesse mercado de criação de conteúdo, mas eu percebo que cada vez mais o que se pretende, o que se busca é profundidade e autenticidade, claro, dentro das diversas propostas, mas aqueles advogados que há 3 anos falavam, com perdão da expressão, groselha, isso não tem mais vez, né? Eu percebo que não gera mais impacto. Houve uma seleção natural. Houve uma seleção. Eu acho que é normal, natural isso acontecer, assim. E principalmente porque se falar coisa errada... Mas também eu acho que já foi a época que o cancelamento... Ele realmente cancelava. Eu acho que o cancelamento tá mais pra uma explosão da pessoa do que... sabe, tipo... Cara, é um negócio tão doido que tem pessoas que procuram deliberadamente o cancelamento. Esse negócio da VTube, eu fazia tempo que eu nem ouvia falar dela. Tipo, cara, tá todo mundo falando da menina. Poxa então, vida. assim... até que ponto o cancelamento é ruim? Bom, temos pessoas que vivem de cancelamento, né? Então... isso mesmo. E eu acho interessante essa ideia da criação de conteúdo, porque são coisas que foram conectando no seu negócio, né? Então a criação de conteúdo gerou um negócio, e a gente vê isso. A Luana foi a mesma coisa. Ela falou, eu fui me filmando, estudando, e quando eu vi, eu descobri um nicho, descobri um mundo, e hoje ela tem, não só no digital, mas no físico, empresas, é sócia, tem material que ela vende, e é isso que eu acho interessante da internet. Ela tá proporcionando que o mundo se abra diante dos olhos, só que isso tem que ser aliado a uma postura de trabalho e de resiliência, né? Eu acho que é muito assim, que nem você falou, trocar a roda andando. Eu acho que não é inventar a roda, mas você encontrar ali o teu nicho, dentro do que você percebeu que tem um problema, como você vai resolver ele de uma forma diferente? Tipo, tenho esse problema, e aí? O que eu podia fazer de diferente? Existiam revistas, existiam jornais, criei um Instagram, né? Tipo, não é reinventar a roda, mas sim você entender o problema e resolver de uma forma diferente. Estudar, né? Sempre... Todo mundo estuda. Todo mundo estuda. Então, eu acho que é muito de você ter um insight ali. E, Maria, a gente não quer roubar o seu almoço, e a gente sabe que a sua agenda é cheia, mas a gente conheceu a Maria empresária, só que agora, para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você, a gente já se encaminhar para o final, o que você faz fora o tour e o que fazer, quais são os seus gostos? Com um pouquinho de tempo que sobra. Não sobra tempo, gente. Dormir. Ai, brincando, mas assim, eu depois já tô 7 anos, né, fazendo isso. Nos meus primeiros 3 anos, eu acho que eu abri muito mão. 3 não, vamos falar uns 4 ou 5. Abri muito mão da minha vida mesmo. Eu adoro me reunir com os meus amigos e ir em barzinho, conversar, fazer churrasco, escutar música. Então, a Maria, no tempo livre dela com os amigos, ela é essa pessoa animada que gosta de festa. Mas a Maria
pessoa mesmo, eu acho que eu consegui encontrar um equilíbrio dela agora, depois de muita terapia, pra parar de trabalhar. Eu adoro fazer exercício físico e era uma coisa que eu não tinha mais tempo, porque a gente às vezes, né, prioriza realmente o trabalho e não a nossa até a saúde, né, física. Então, hoje em dia eu tenho priorizado muito isso e eu gosto bastante de estar na ativa e me reunir com amigos. Legal. E para terminarmos... Meu noivo, né? Coitado. Poxa, precisa de atenção, né? Eu adoro cozinhar com ele também. Que legal. E viajar. Que bacana. E para terminarmos, quem quiser te seguir, quais são os canais? Tem o @o que fazer Curitiba, o Maria Luz e o Tour o que fazer Curitiba, o CWB e o Curitiba na Caixa também. Muitos arrobas, gente, mas segue o que fazer que lá tem tudo. É isso aí. Siga o que fazer, siga também o Atlas Podcast e Maria, obrigadíssimo. Amei o papo. Adoramos. Foi um prazer tê-la aqui. E de verdade, obrigado não só por ter vindo aqui, mas por tudo que você está fazendo pela nossa cidade, pelo empreendedorismo na nossa cidade. Eu acho que nós temos que cobrar aí dos poderes já uma praça com teu nome. Você merece. Amei, vamos Você lá. merece. Prefeito, atenção. Arroba prefeito. Curte. Parabéns, é uma iniciativa incrível. Tem feito um bem para muitas pessoas. Várias vezes eu já ouvi isso. Como eu te disse, minha mulher segue, eu sigo. Enfim, é uma sacada sensacional que tem feito a diferença aqui para Curitiba. Obrigado por isso, obrigado pelo papo. Obrigada, gente. Maria, muito obrigado por ter tirado um tempinho da sua agenda aí. E pessoal, nós vamos deixar todos os arrobas, todos os links aí do Instagram da Maria, de todas as empresas, exato. Vamos conversar sobre esse cupom aí. Esse cupom, se sair, ajude a gente também, ajude a Maria, vamos esgotar aí o pessoal que tá fazendo, tá empreendendo, tá gerando conteúdo aqui na nossa cidade, vamos valorizar Curitiba. Você que é de fora, compre também, venha visitar aqui a nossa cidade e nos siga no Instagram também, ative o sininho, deixe o seu like, seu comentário e nos vemos na próxima. Até mais. Até.